Olá pessoal, hoje vamos falar da saga chamada A Herança, mais conhecida pelo seu primeiro livro chamado Eragon. Essa história se passa num contexto fantasioso e numa época medieval. O personagem principal se chama Eragon e era um caçador muito hábil com arco e flecha. A vida dele muda inteiramente a partir do momento que ele chega num lugar chamado Espinha, que todos consideravam muito perigoso, onde ele caçava animais, e acaba encontrando uma pedra extremamente bonita. Essa pedra era um ovo de dragão. Ele vivia numa cidade pacata chamada Carvajal, que ficava no continente chamado Alagaësia. Este continente era controlado por um rei chamado Galbatorix, que era impetuoso e um grande ditador, mas enfim. Essa vida dele muda completamente, porque essa pedra preciosa, pedra preciosa, né? Era um ovo de dragão. E como na vila dele havia um contador de história chamado e ele vivia indo pra lá, ouvindo as histórias dele, ele percebeu que ele viraria um cavaleiro de dragão. Apesar de ser considerado que naquela época era algo extinto. E na sua casa, ele foi adotado pelo seu tio, chamado Geralt, e seu primo chamado Hora. Daí em diante, ele parte numa jornada buscando se tornar um cavaleiro de dragão. Ao lado de Bron, que era o contador de histórias, e posteriormente vira seu tutor. Pessoal, eu sou o Caio, vim falar sobre o segundo livro da saga Herança, que se chama O Eldesh. Nesse livro, Eragon começa sua viagem para a Floresta dos Elfos, chamada do Eldenvarde. Lá se inicia o seu treinamento com o mestre dos elfos, Oromes, seu mestre. E aí então, depois do retorno de Eragon, os Vardens se iniciam a revolta contra Galbatorix, e assim vão se revelando vários segredos no livro. Olá, meu nome é Fernando. Eu vou falar do terceiro livro da saga Herança, de nome Brisingr. Esse livro que é bem empolgante desde seu início, que começa com a batalha de Eragon e Hora contra os Azaki, que foi bem esperada desde o segundo livro, que é uma luta bem divertida e bem interessante. Posteriormente, o livro fica mais denso, entra mais política, tanto a política quanto a cultura dos anões. E no final do livro, várias revelações e até uma coisa bem legal acontecem. Olá, meu nome é Arthur e eu vou falar do livro que tem o mesmo nome da série, que chama Herança. Nesse momento, Eragon está com os Varden, tentando combater a capital e Galbatorix. Mas Eragon, ele viu que não tinha poder suficiente para enfrentar Galbatorix, porque ele estava perdendo no duelo, até por um servo do Galbatorix, que continha menos da metade da força dele. Então Eragon decide explorar as ruínas da fortaleza dos antigos Cavaleiros de Dragões, pensando que ganharia mais poder lá. Depois que ele volta, que ele ganha mais poder, ele volta para os Varden e consegue combater Galbatorix. Entre Eragon, Galbatorix e mais alguns outros personagens. E após a batalha, acontecerá um desfecho muito interessante. Não tem. E o final é muito divertido. É muito adulto. Meu nome é Arthur e eu vou apresentar o livro chamado Eragon, o primeiro livro da saga Herança. O livro se passa em uma época medieval, num contexto fantasioso. Os personagens são criados pelo autor, ou seja, eles não existem. Os personagens são criados pelo autor, ou seja, eles não existem. Tá indo aqui. Pronto. Velho,
Gravando. Tá gravando, mas. Tá bom. Tá mesmo. Tava gravando. Continua gravando. Só um minuto de Grava. Começa. Olá, meu nome é Arthur e eu vou falar do quarto livro da série Herança, que contém o mesmo nome da série. A história continua com o Eragon nos Varden. Depois que adquirem mais poder, eles vão enfrentar Galbatorix na capital. Ai, para, por favor. Continua gravando. Continua gravando. Continua gravando. Make-up zero, make-up não, isso aqui não Pessoal, hoje iremos falar da saga A Herança, mais conhecida pelo seu primeiro livro chamado Eragon. O contexto dessa história é fantasioso e se passa numa época medieval. O personagem principal se chama Eragon, né? Que cara criativo, né? Impetuoso e que não perdoava ninguém. É impetuoso, né?